A dança é linguagem. A dança é transformação. Ela pode falar mais do que palavras, expressar os sentimentos mais profundos e contar histórias através de gestos e passos. Há 20 anos, o corpo se dedica a explorar essas possibilidades. O corpo de Gilmar Caetano Rocha. Eu sou Gilmar Caetano Rocha, eu sou filho de Delmar Rocha, um fronteiro, e de Caetano Rocha, uma missioneira. Dois apaixonados pela arte gaúcha, eles sempre nos incentivaram muito, e eu entrei no CTG, no Departamento Nativista Carlos Bastos do Prado, com 10 anos de idade. Eu não gostava, eu tinha vergonha de dançar, minhas irmãs já eram prendas de CTG, e eu era muito tímido. O meu professor, que Deus o tenha, Paulo Afonso Paraíba dos Santos, conseguiu me convencer a ir para a Invernada, e eu entrei e logo me apaixonei pela arte da dança. Ali foi meu primeiro encontro com as danças e com o universo, esse universo artístico. Nós dançávamos danças estilizadas gaúchas e danças argentinas estilizadas, do nosso jeito. Logo após, começamos a ter contato com o pessoal da Argentina, o grande maestro Luiz Marinoni e o Gabriel, um gaúcho que me acompanha nos meus trabalhos até hoje, e começamos a dançar essas danças argentinas de uma forma mais fidedigna. E trazendo essa arte da Pampa Gaúcha aí para dentro do Rio Grande do Sul. Formamos um grupo de show, o Sangue Latino Dança Show, que antes era o Charruas, e ali começamos a viver os festivais e as danças gaúchas, e eu me apaixonar cada vez mais. O Sangue Latino ia para vários lugares, ganhou vários festivais, e ali sim eu descobri e eu tive a certeza do que eu queria para mim enquanto filosofia e história de vida. Eu lembro ainda quando eu ia ensaiar lá em São Luís Gonzaga, Chula, eu ia pro CTG e nós éramos praticamente vizinhos. Eu passava na frente da casa dele, a pezito, para ir no CTG ensaiar, e ele sempre me olhava por ali. Um dia ele me chamou e pediu para mim se podia ir comigo lá. Ele já vinha aprendendo a dançar com outros professores, né? E foi lá me acompanhar no ensaio, e ele já demonstrava uma grande habilidade como dançarino, né? Depois a gente tomou caminhos diferentes, né? Eu vim embora para Goiás. Eu tive o prazer aí de muitas coreografias, assim. Eu viajei o mundo com meus grupos de dança, mas eu destaco alguns, assim, quando fui para a China e para a Itália com o CDG de Jataí, Querência Goiana. Fizemos muito sucesso lá com coreografias do Gilmar. Também com o CTG aqui, Querência de Rio Verde, da cidade de Rio Verde, Romênia, Turquia, Bélgica, assim, ó. A gente levou alguns trabalhos do Gilmar, assim, que fantástico, sabe? Que as pessoas olhavam, mesmo as pessoas de outros países, entendiam, conseguem compreender a mensagem de tudo aquilo que ele quer passar.
quando adentrei ao Enarte como coreógrafo, ali já existiam grandes coreógrafos, pessoas que já faziam, que já trabalhavam por essa arte nos festivais. Robson Cavaleiro, Jefferson Camilo, mas os desbravadores, os grandes precursores dessa arte que começaram a modificar tudo isso foram Pedro Pedroso e Lúcia Brunelli. Sou da geração dos festivais do Rio Grande do Sul, começando lá pelo antigo Movimento Brasileiro de Alfabetização Moral, depois o FEGARTE e hoje o Enarte. Foi na minha geração que surgiu as coreografias de entrada e saída, uma forma de colocar o grupo mais aquecido, mais animado em palco. Fomos transformando, criando didática e trazendo fragmentos da história, incrementando a tradição do Rio Grande do Sul e os nossos festivais. A minha geração teve o privilégio de conviver com os pesquisadores Paixão Cortes, Barbosa Lessa, Marli Scholl, Lília Argentina e tantos outros que são e serão sempre importantes para cada um de nós. Criamos uma geração nova de professores e de coreógrafos. Entre eles está o Gilmar, um menino inteligente por demais que eu conheci dando aula no CTG Carlos Bastos Prados, de São Luís Gonzaga. Nessa época ele gostava muito de danças argentinas, ele era um ótimo bailarino e ele integrou também o Latino Dança Show, que se apresentava nos festivais de dança, no Beto em Dança, no Santa Maria em Dança. E ele depois foi morar em Santiago, mas lá quando morava em São Luís ainda, ele começou a se interessar muito pelas danças gaúchas a partir do curso que ele fez com Pedro Pedroso lá. Depois de morar em Santiago, ele já começou a se interessar e adentrar nesse universo das coreografias. E em 2004, já residindo em Santiago, ele conseguiu a primeira premiação, o primeiro prêmio do Enarte com uma coreografia com o Sagrilo. E foi aí que desencadeou, então, esse interesse, essa possibilidade em começar a se dedicar para as coreografias. A minha vida da composição coreográfica e o processo criativo, ela se deu já no Sangue Latino, onde eu dançava, no departamento lativista. Eu já criava algumas coisas para o grupo, assim, já tentava, já arriscava. Eu já sentia que eu tinha um grande gosto pelo processo criativo, que eu já imaginava possibilidades, escutava músicas, ou às vezes partia de um simples movimento e sabia que eu poderia chegar aonde eu poderia chegar, né? Então, depois fui descobrindo que algumas técnicas, porque adentrei o universo acadêmico e descobri que nós não vivemos só do talento, nós vivemos de técnicas e que nós somos resultado de um repertório corporal. Então, fui fazendo aulas, fui me identificando com outros estilos e experimentando. É sobre o nosso corpo experimentar diversas possibilidades e isso te nutrir enquanto dançarino. E a composição, ela nem sempre parte do movimento, ela às vezes parte da própria música, ela parte de um sentimento, ela parte de um sonho, ela parte às vezes de uma simples foto. Então, o artista, ele vai aguçando e principalmente ele vai sentindo as possibilidades, as diferentes possibilidades que existem ao seu redor. E a gente foi seguindo, fomos ensaiando e fomos galgando até que chegou em 2004, quando nós chegamos para se apresentar no Enarte, né? Pela primeira vez. E não tem como explicar a sensação. Eu lembro até hoje, foi depois da meia-noite, só que mesmo assim o ginásio estava, na minha cabeça, estava muito cheio de gente. E colocar os pés no tablado, quando eu olhei para cima, eu disse assim, eu cheguei aonde eu queria chegar. Realizei meu sonho. Falar do trabalho do Gilmar é mais fácil ainda porque eu conheci o trabalho dele antes mesmo de conhecê-lo. Isso foi lá em 2004, quando o Piquete Irmão Sagrilo, lá de Santiago, entrou no palco do Enarte e apresentou uma coreografia onde as meninas faziam movimentos como se estivessem a tecer com fios de lã. E lá pelas tantas surgia tecido e montado um pala. E esse pala, já ao surgir, já vestia
um gauchito daqueles. E logo após essa apresentação, eu fui até o alojamento para conhecer esses artistas, os dançarinos, no caso, e as pessoas, ou a pessoa que havia criado aquela coreografia, aquela obra. E nós nos encontramos e até hoje somos grandes amigos. E muito mais que simples amigos, hoje a gente divide ideias, comunga de fatores que são importantes para o nosso crescimento pessoal e até para o crescimento da nossa arte. E o Gilmar se destacava de uma forma incrível com pensamentos e movimentos inovadores dentro de um contexto latino-americano, com responsabilidade social, com fidelidade aos temas propostos. E o Gilmar, nesses 20 anos, mostrou, e ainda mostra ao Rio Grande, como é possível estar sempre atualizado nessas composições. Acredito que também faço parte dessa história e da história das coreografias do Rio Grande do Sul, mas aprendi muito, muito com o Gilmar. Um homem de um raciocínio fabuloso, de uma facilidade de bailar, e é incrível, eu falo isso com muita propriedade, com muita emoção, porque essa é a verdade. Sempre fui muito agraciado com o seu trabalho, foi muito feliz na escolha, porque sempre trouxe para os dançarinos e para o palco não só a técnica apurada em relação aos movimentos, mas principalmente esse sentimento do ato criativo, e que quem trabalha com coreografias, com montagem de coreografias, em algum momento precisa ter. Especificamente, do Gilmar, assim, além de ser um exímio dançarino, é uma pessoa muito especial, É um coreógrafo que, além de coreógrafo, sabe muito também da teoria da dança, estudou muito, se preparou muito para isso, tem uma vivência enorme. Então, os dançarinos que em algum momento trabalharam com o Gilmar certamente evoluíram, tanto na parte teórica como na parte prática como dançarino. Gilmar impregna técnica, qualidade, energia, força e muita emoção em todos os trabalhos que faz. Gilmar, sem dúvida nenhuma, é um dos transformadores dos desenhos coreográficos, das movimentações artísticas, das possibilidades corporais ao longo de 20 anos, trazendo o que é mais vanguarda dentro das coreografias do Rio Grande do Sul. Transcende a cultura gaúcha, é um coreógrafo completo e, acima de tudo, uma história contada com o corpo. Muitas vezes se deparamos e trabalhamos músicas no Brasil afora, em contextos como músicas de outros estados, de outra cultura, como ele trabalhou a viola de coxo, instrumento característico do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele desenvolveu colocando um personagem, um menino na categoria, o mirim, com a viola, tocando a viola de coxo ali, premiando a magnitude dos movimentos que ele fez e o contexto todo fazendo. Depois ele levou um trabalho a nível de Senarte internacional sobre o Pantanal, sobre aquela cultura, trabalho estrondoso, trabalho renomado, trabalho que solicitam e pedem que o CTG venha fazer apresentações, espetáculos apenas com aquelas coreografias. Todo esse trabalho se resume em vários elogios que a gente poderia dar por qualidade para o Gilmar. As experiências vividas, as construções em dança vão te dando um repertório corporal que faz com que tu crie características. Então, a minha influência maior sim foi dentro da Argentina, quando dancei por algumas vezes e também vivenciei maestros dentro dos meus grupos de dança que fizeram com que hoje nós tivéssemos, e hoje ainda trabalho com o argentino, fizesse com que a gente tivesse uma assinatura, uma linguagem própria, uma forma nossa de conduzir as composições. Outras possibilidades corporais, outras experiências, como o universo afro, a nossa vivência, os nossos estudos dentro do universo indígena, também fizeram com que nós
os coreógrafos ganhassem cada um uma característica. Então, Gilmar, sim, é um corpo que bebeu dessa fonte da dança argentina, dessa dança da pampa argentina e da dança indígena e também da dança afro-brasileira. Especificamente em 2011, ele montou um contexto dos Ervais para mim, a chegada de Tomás Laranjeira no Mato Grosso do Sul, com o Carlos Forte, que eram os ervateiros na época, e logo em seguida começou as outras coreografias, como Mirim, Juvenil, Veterano, enfim. Gilmar é um baita profissional, é um grande amigo, é um parceiro, é um irmão que eu tenho aí de anos de trabalho. É um cara que, se eu precisar, ele vem para cá, ele vem ajudar, ele vem coreografar, eu ensino. Eu particularmente não conheci nenhum outro profissional com a capacidade técnica que ele tem, o conhecimento que ele tem, a sensibilidade que ele tem, mas principalmente o fato dele conseguir entender aquilo que a gente quer. Temos trabalhos memoráveis, campeões dos estados onde eu passei e do nacional. E a sensibilidade de Gilmar, ela vai além da fronteira do Rio Grande, porque quando tu fala de um coreógrafo que vem para fora do Rio Grande, que vem aqui no Mato Grosso ensinar crianças a dançar, fazer coreografias com temas exclusivamente reportado ao Rio Grande do Sul, ela é muito importante, porque o cara tem que ter uma sensibilidade incrível. O processo criativo é uma jornada de descobertas. Às vezes, a coreografia nasce de um simples movimento e ela vai tomando forma até se transformar em algo que eu nunca imaginei no início. Não é apenas sobre corpo, é sobre o que ele transmite. Falando em um legado e sobre o que fica de coreografias criadas e projetos, fica o desenvolvimento do dançarino, o desenvolvimento artístico da pessoa, do bailarino em si. Além de tudo, é muito importante essa participação do grupo durante o processo de criação coreográfica por conta da característica do grupo. Pois cada grupo tem uma característica. Existe o grupo da fronteira, existe o grupo da serra, existe o grupo do litoral. E o Gilmar busca muito essa essência de cada grupo. E quis o destino que no ano de 2023 nós tivéssemos a oportunidade, o privilégio, na verdade, de trabalhar com ele. Desde o primeiro momento, assim, o que mais me chamou a atenção foi o profissionalismo do Gilmar, sem rasgação de bacheiro, digamos assim. O Gilmar, ele é um dos maiores bailarinos que eu tive o privilégio de ver em ação, assim, na minha frente, dançando. O Gilmar, ele é uma pessoa extremamente expressiva, que põe energia em cada movimento, sabe? Há um refinamento, ele é um artista inquieto, ele busca beber de outras fontes, é visível que há uma influência, né, da dança contemporânea nos trabalhos dele, porém, ele não deixa de ser regional. O Coxilha de Ronda ganhou uma característica indígena e por bastante tempo foi muito recebido carinhosamente por muitos tradicionalistas, né, e por muitos amigos da estrada aí com a composição desses trabalhos. Eu, na época, tive o privilégio de fazer um dos papéis principais da coreografia, que a gente falava sobre a Dama Índia. E ele também onde a gente se conheceu, onde a gente constituiu a nossa família, onde a gente cria os nossos filhos hoje. Então, essa casa tem bastante representatividade na nossa história e também da história do Gilmar enquanto coreógrafo. Para quem dedica a vida à dança, o palco não é apenas um lugar. É onde o corpo encontra sua liberdade, a mente encontra seu lugar e a alma se encontra com o mundo. É sempre muito prazeroso fazer trabalho com o Gilmar, né? Porque ele sempre traz movimentos, o Gilmar sempre traz movimentos para nós que são diferentes do que estamos acostumados, né? Diferente do que o nosso corpo está acostumado a realizar. Isso nos desafia, isso faz a gente trabalhar muito mais a expressão corporal. É muito bom trabalhar com o Gilmar, é prazeroso, é enriquecedor para a nossa arte. Nós sabemos que o tradicionalismo gaúcho, ele tem algumas questões bem complexas, principalmente na sua formação, quanto aos povos que formaram o que é hoje o gaúcho, né, o estereótipo de gaúcho.
E o Gilmar, através da arte que ele tem, que ele coloca nos nossos palcos, Rio Grande do Sul afora e Brasil afora, ele traz reflexões muito profundas sobre povos indígenas, povos de origem africana, que aqui estiveram e que também são parte fundamental, de extrema importância, para falar um pouco sobre o que é o gaúcho que hoje habita no Rio Grande do Sul e habita em cada um de nós, né? E até então eu conheci apenas o Gilmar Rocha, instrutor de danças. Posteriormente eu fui conhecer o Gilmar Rocha, coreógrafo, um profissional de extrema qualidade, de uma imensa sensibilidade, que me privilegiou ao me convidar para desenvolver vários projetos com ele, participar de uma construção conjunta entre música e coreografia, né? E mais do que participar desses projetos, eu tive a oportunidade de viver uma imersão dentro dessas pesquisas, né? Porque o Gilmar, ele tem uma característica muito peculiar, a qual eu admiro muito, que é apropriar-se da matéria que ele vai desenvolver em coreografia. E isso impacta profundamente no resultado que é apresentado no tablado. Para mim foi uma experiência única. Eu já trabalhei com diversos coreógrafos e eu posso dizer que um dos caras mais musicais que eu conheci nessa área foi o Gilmar. Por que eu digo musicais? Porque a música, ela tem dinâmicas, a música tem harmonia, ela tem melodia, ela tem ritmo. E quando eu vejo o Gilmar dançando, criando, né, é como se ele estivesse tocando um instrumento. E o instrumento dele é o corpo. Se a gente percebesse a interpretação musical através dos movimentos. Embora o seu trabalho tenha sido reconhecido, a jornada de Gilmar não foi sem obstáculos. Apesar dos contratempos e a dificuldade que é manter a identidade artística, ele se mantém firme em sua missão. O que o faz seguir em frente é a sua paixão pela dança. A gente tem o prazer, assim, a cada novo trabalho, acompanhar ele diretamente, né, junto à construção coreográfica. E entre as virtudes e qualidades do Gilmar, a gente sempre costuma apontar e dizer que a performance técnica e o conhecimento, como ele consegue transmitir os movimentos, a proposta, a elaboração da coreografia aos dançarinos, algo ímpar, é algo dele. Essa qualidade com que ele consegue transmitir os movimentos, tanto na expressão corporal, já com um conjunto de interpretação, faz com que o trabalho realmente aconteça de forma diferenciada. Falar de um coreógrafo ímpar hoje no nosso estado, que se destaca aí pela inovação, pela transformação em que ele coloca em suas criações. A sua abordagem coreográfica hoje ela é uma fusão entre técnica e expressividade. A gente sempre se o Gilmar hoje, né, para o estado do Rio Grande do Sul, a contribuição dele vai muito além dos palcos. Ele influencia e inspira em muitas e muitas gerações. Eu sempre digo que as pessoas têm o dom, elas nascem com o dom ou elas chegam através do esforço. O Gilmar, para mim, a minha opinião profissional é que o Gilmar carrega consigo essas duas coisas. Ele nasceu com o dom e eu considero ele um coreógrafo dos mais esforçados que a gente tem no mercado. Gilmar Rocha é dessa geração que já nasce bailarino, que nasce dentro dos CTGs. Mas ele conseguiu unir dois mundos, o conhecimento acadêmico, trazendo o contemporâneo para dentro daquilo que já é tradicional, formando assim um grande trabalho, um trabalho de destaque, um trabalho diversificado no Rio Grande do Sul, trazendo uma contribuição inestimável à nossa cultura. O trabalho do Gilmar vem colaborando, né, expressivamente para o desenvolvimento corporal, para a corporeidade de todos os bailarinos que fazem parte dos grupos nos quais ele fez os trabalhos conosco, e tem sido algo que nós vemos colhendo, né, frutos que a gente colhe até hoje em função do trabalho corporal que ele desenvolveu. A sequência de coreografias ano após ano que o Gilmar foi desenvolvendo aqui no Carreteiros foi fundamental para termos hoje um corpo de bailarinos com um super repertório, né, de movimentos, um super desenvolvimento artístico, e nós somos muito gratos a todo esse
processo que nós tivemos a honra de compartilhar junto com o Gilmar. Eu trago junto comigo não somente evolução como pessoa, né, dentro da dança, mas também uma bagagem, com certeza um repertório corporal, um repertório facial, um repertório muito grande, né, com que eu pude colher um pouquinho, né, e aprender um pouquinho com esta baita referência que é o Gilmar. Eu tenho uma alegria imensa falar dele, ele é mais que um amigo, ele é um irmão para mim. Hoje a gente trabalha junto em algumas entidades com instrução de dança, ele me ajuda, eu ajudo ele. Então o Gilmar é um talento, é um missioneiro, tem o talento na veia. Ele brilha hoje com o talento dele, então eu fico muito feliz de hoje ele estar reconhecido nacionalmente. Ele vai ter que ganhar campeonatos agora em outros países, porque aqui já está pequeno para ele. Aqui de parceria, 20 anos de parceria, 20 anos de arte. E tudo começou em 2004. E a partir dali, as portas foram se abrindo. E não só portas, nas janelas também, tudo. E teve muita gente que se agradou com o nosso trabalho. Era um trabalho diferente, até pelo estilo diferente, né? Porque eu trazia estilo da Argentina, o estilo castelhano, o estilo fronteira, um pouco mais fronteira, e o Gilmar, aquele é gaúcho rio-grandense. Esta parceria que teve muitos frutos, que muita gente teve confiança em nós, muitas entidades, muitos dançarinos, muitos professores, né, muitos coordenadores. Meu amigo Gilmar, meu irmão Gilmar, o destino, de certa forma, nos uniu para nós fazer dança. Então, parabéns para ti, para esse 20 anos na arte e sempre sucesso. O teu sucesso também é o meu sucesso. E eu vou falar um pouquinho desse Gilmar pai, né? Que eu até me emociono em dizer o quanto ele é grandioso nesse sentido, o quanto o Gilmar amadureceu enquanto família, o quanto ele dá valor para a família, para os filhos, para as coisas que antes eram só trabalho e que a gente conseguiu, no decorrer desses anos juntos, dar valor para os detalhes, né, e dar valor para a família. E isso dá muito suporte para o trabalho que as pessoas recebem hoje, né? As pessoas recebem hoje um Gilmar muito humano, um Gilmar muito acolhedor. E isso se dá também por esse amparo que a gente tem enquanto família. Entre os amores que eu tenho, o bingo, a China e o pago. E esta guitarra... Talvez eu nunca vá conseguir expressar realmente em palavras e em tão pouco tempo todas as nossas experiências e as nossas vivências juntos, e talvez nem os nossos sentimentos, mas eu quero que fique aqui o registro de muita gratidão por tudo que a gente construiu junto e por tudo aquilo que a gente constrói todos os dias. Eu me emociono em dizer porque só a gente sabe o quanto é importante, né? Tudo que a gente construiu e constrói todos os dias. E o meu agradecimento, o meu reconhecimento, o meu afago, o meu aconchego. E é isso aí, vida longa à arte, vida longa aos trabalhos, vida longa esse talento tão admirado por todos. – 20 anos não são apenas uma marca no tempo, mas um legado de amor, entrega e dedicação à arte da dança. Gilmar Caetano Rocha não apenas somou para a transformação da dança no movimento tradicionalista gaúcho, ele transformou vidas.